Fala pessoal, boa noite a todos que estão aqui na TV Margutti, no nosso mais um Odonto Insights com Ricardo Marçal. Hoje nós vamos falar, né, resina versus cerâmicas, falar um pouquinho disso daí para vocês. E eu vou começar contando aqui, deixar aqui, se não sair o áudio, vocês vão entender, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês sobre esse tema, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui, qualquer coisa, Bruno, me dá um ok aí se está tudo bem, e vamos lá. Está compartilhando? Parece... Ah, tá, eu acho que não foi o som, vamos lá. Olá, oi. O som parece que não foi, né? Mas vamos lá, como diz, eu brinco, né? Quem sabe faz ao vivo, e quem não sabe faz ao vivo. Provavelmente aqui na hora de eu compartilhar com vocês aqui, mas vamos lá, vou contando a história, mas eu vou passar. Né, às vezes, para quem já me conhece há algum tempo, sabe, eu tenho facetas aí, tem alguns anos, e eu, no caso, eu ensaiei muito tempo. Por que eu demorei? Uns 10 anos. Primeiro, não me incomodava tanto, tá? Não me incomodava tanto. Segundo, o tema de hoje, eu, como professor, eu faço resina, eu faço cerâmica. Ora, eu falava, não, vou fazer de resina. Definia, falei, não, agora eu vou procurar um colega meu, uma das referências e tal. E nada, né? Aí me enrolava um pouco, porque eu via algum outro colega, alguma coisa falando de cerâmica. Falei, não, eu vou fazer de cerâmica. E nisso foi passando. Vou tentar aqui, né, um pouquinho engraçado aqui, só para compartilhar com vocês. Agora vai o som e vamos lá. E o que me chamou a atenção, a decisão final, foi mais ou menos isso daqui. Então, vamos lá. Vamos aqui no primeiro, aí vocês vão entender. Eu estava em Uberaba, na minha cidade, fiz uma brincadeira, né? Tava o Henrique Madeirite famoso, mas vamos lá. Sexta-feira, papai, pode olhar aí, meio-dia. Quem fez, quem não fez não vai fazer mais não, papai. Aproveita, meu filho. Detalhe pequeno, caixão não tem gaveta. Eu não vou guardar meus boletos no caixão. Bom, a brincadeira em si gerou alguns comentários de um colega, um grande amigo, professor Francis Lima, cirurgião dentista em Goiânia. Ele printou minha tela, o sacana. Sextou, papai. Bora arrumar os dentinhos, meu amigo. Você vai melhorar pra caralho, como diz, né? Aí, e fez uns prints meus. Foi filho da mãe. Nessa época eu já estava me incomodando um pouco. Aí, outro grande amigo, esse aqui ainda do França, fez alguns prints. Outro grande amigo, parecia que os dois tinham combinado, um nem conhece o outro, professor Fábio Seno, provavelmente mais para frente estará aqui um dia com a gente. Ele, né, brincou, que olhar... não, ele foi para trás, ele é muito brincalhão, mas printou meu vídeo, colocou, né, o link, ou PQP, né, já passou da hora de você arrumar esses dentes, tá horroroso. Ah, meu irmão, aí foi a chamada. Aí foi a chamada para eu arrumar. Então, isso daqui eu procurei, pela minha idade, defini, falei, não, vou fazer resina, vou fazer cerâmica. Procurei um colega, referência na área, que era o Francis Lima, que foi aquele primeiro que vocês viram, né, brincando, né, comigo lá, e eu peguei, simplesmente procurei o França, vamos fazer. E a gente já falou um pouquinho, fomos fazer planejamento, isso daqui vocês estão vendo, o nosso planejamento. Pô, agora sim está aparecendo dente. E eu fui fazer. Enfim, gente, essa pequena história, falando, né, um pouquinho aqui
da minha dúvida como profissional, como professor, tá? Sobre qual material eu ia colocar na minha boca. É muito fácil a gente, né, sempre olhar como profissional, né? Será que eu colocaria, eu sempre falo com os meus alunos, será que eu colocaria na minha boca? Será que eu faria em mim? Será que eu faria na minha mãe, no meu filho? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. E, como diz, eu coloquei em mim, mas eu demorei. Confesso para vocês que, né, vocês viram, né, um tempinho aí e a gente tinha essa dúvida ainda. Por quê? Não existe melhor material, pessoal. Né? A gente falando aqui, é meu ponto de vista. Existe a melhor indicação. Então, tá? A gente tem a resina, a gente tem a cerâmica, são ótimos materiais quando bem indicado. Tá? Se eu sair daquela indicação, eu começo a ter problemas. Então, né, a gente vai ver aqui, novamente aqui, eu tenho, né, um ótimo material, que custa, vamos falar assim, custo para nós, né, para nós dentistas, eu tenho um material que custa, vamos pôr em média aí, tá? Média, tá, pessoal? Independente a resina que cada um usa aqui. Eu tenho um material que custa R$ 150. É um ótimo material. Eu consigo translucidez, consigo opacidade. Eu tenho aqui, né, um caso realizado com resina, mostrando as translucidez. Eu tenho aqui outro material completamente diferente, com uma resistência diferente, que nós vamos falar, tá? Enfim, são dois materiais que se comportam, né, de maneira completamente diferente e que dentro da indicação os dois vão funcionar. Então vocês viram ali, né? Eu tenho um material que custa R$ 150 de custo para nós cirurgiões dentistas. Eu tenho um material que custa, né, R$ 500, né, para o laboratório. Os dois materiais restauram dentes, os dois podem durar anos, tá? Mas a pergunta que não quer calar, qual é o melhor, Ricardo? Qual você indicaria, tá? Então, quando que eu vou usar cada uma dessa? E mais importante, será que a mais cara, né? Será que a cerâmica é sempre a melhor? Ou seja, é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês, né, nesse programa de hoje. A gente vai acabar de vez com essa dúvida. Eu quero mostrar alguns casos clínicos rápidos, mas comparar propriedades, dar critérios objetivos aqui para vocês saírem daqui sabendo exatamente qual material escolher em cada situação. Resina direta, cerâmica indireta, não são concorrentes. São ferramentas diferentes para problemas diferentes. Tá? O problema, muitas vezes, é que indústrias e as redes sociais, muitas vezes, vendem a cerâmica como superior e a resina como um material provisório, semi-provisório. Tá? Isso não é verdade. Eu tenho pacientes que eu fiz resina há 20 anos e olha lá, que não dão manutenção, não estão dando manutenção sempre, tá? Então, isso não é verdade, que a cerâmica é melhor. Uma resina direta bem executada pode durar, e dura, tem artigos mostrando bem mais de 10 anos. Uma cerâmica mal indicada ou mal realizada pode fraturar questão de meses. Então, hoje a gente vai ver isso, as diferenças reais entre resina e cerâmica, com 7 critérios objetivos, gente. Casos clínicos, né? Lado a lado ali para vocês compararem, um fluxo de decisão prático. Algumas perguntas, algumas que, né, alguns colegas, né, nos mandaram durante essa semana aí, né, algumas perguntas que a gente faz para nós mesmos antes de escolher. E claro, a polêmica da semana. Será que resina direta, bem feita, supera cerâmica mal executada? Então, é isso que a gente quer passar nesse programa aqui, tá, para vocês. Então, vamos lá, a gente vai
né, mais uma vez aqui compartilhar a tela e nós vamos falar um pouquinho de critérios, tá? Então, vamos compartilhar aqui mais uma vez e vamos falar um pouquinho de critérios. Então, mostrei para vocês, caso aqui de resina. Outro caso aqui, vocês estão vendo, ó, resina, duas fotos tomadas fotográficas parecidas e uma aqui com cerâmica. 2 casos, aparentemente, 2 jovens, 2 casos bacana. Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho. Critério 1, entre esses 2 materiais, o paciente está em dúvida. O paciente chegou com a decisão, eu quero isso, lógico que a gente tem que instruir. Nós, como profissionais, conhecemos o material, eu acho que, eu não sei aí se a imagem para vocês, se está meio escuro, até esqueci aqui, como disse, a gente vai aprendendo. Mas vamos lá, ligar aqui algumas luzes. A gente, como profissionais, a nossa obrigação é passar para o paciente, né, o melhor material. Quando o paciente chega com aquela decisão. O paciente está em dúvida, então, agora sim. Critério número 1, pessoal, preservação de estrutura dental, tá? Então, para vocês que estão acompanhando aqui, tá? Já ativa o sininho aí, manda para seus colegas para seguirem, né, o canal da TV Margutti, tá? E para, né, compartilha, que a gente ainda tem algumas coisas bacanas, compartilha aí nos grupos, nos colegas de vocês, para acompanhar aqui os critérios de decisão entre fazer uma resina e fazer uma cerâmica. Então, critério número 1, preservação de estrutura dental. Pessoal, é lógico, é claro, nesse ponto a resina leva vantagem. Por mais que hoje temos trabalhos e pesquisas em que algumas situações não precisamos de fazer preparo em cerâmicas, isso é bem raro, tá? Então, muito cuidado com essa coisa que, hoje não precisa de fazer preparo para cerâmica. O técnico, o laboratório, inclusive semana que vem a nossa aula vai ser sobre fluxo digital com um grande técnico, tá? Um grande técnico de prótese dentária, Vitor Hugo, cara que trabalha muito bem, dá alguns cursos aí. Nós vamos discutir um pouquinho sobre o fluxo digital, mas nós vamos falar isso. Então, o técnico, ele precisa de visualizar o seu término proximal, o seu término cervical. Então, mesmo que o preparar é diferente de desgastar, mesmo que o seu preparo seja um preparo conservador, eu vou ter que fazer o preparo. Diferente de resina, que na grande parte das vezes, eu consigo em resina fazer acréscimos sem preparos. Eu ali não preciso do término, sou eu que estou fazendo, eu consigo terminar aquela resina em linha zero. Então, no caso de preservação de estrutura dental, como critério, a resina leva uma vantagem. O paciente não quer que desgaste o dente, que prepare o dente. Nesse caso, a resina, tá, ela vai levar como vantagem. Critério número 2, resistência mecânica. A dúvida do paciente, qual que vai durar mais? Enfim, os 2 materiais têm boas indicações e, né, uma boa durabilidade. Mas cerâmica, principalmente de silicato de lítio, pessoal, nós temos aqui uma diferença. A resistência flexural de um IMEX está entre 350 e 400 megapascais. Uma zircônia vai para em torno de 1000 megapascais. Uma resina direta é em torno de 120, 180 megapascais. O que isso diferencia um material de outro? A resina, ela tem uma resistência flexural, uma modularidade mais próximo ao dente do que uma cerâmica. A feldspática já é em torno ali de 100 megapascais, porém é um material que a gente, principalmente na parte posterior, nós estamos falando aqui como um todo, não estamos falando só de facetas hoje, tá? Então é um material que eu tenho que pensar 2, 3 vezes a feldspática. Mas eu tenho materiais que eu ganho em resistência. Então a cerâmica como um todo é objetivamente mais resistente. Mas a pergunta é, o que o dente precisa? Será que o dente precisa dessa resistência toda? Para um molar com cúspides remanescentes bem finas, pode ser. Às vezes eu preciso de um material mais resistente. Mas para um dente anterior com carga, né, mínima, nem sempre eu preciso de um material tão resistente, tão mais duro, né, do que o próprio dente.
Então, como critério número 2, a resistência dos nossos materiais, aqui a gente, vamos dizer, a gente fica pensando na resistência do material, a gente ficaria com a cerâmica, ok? Bom, então aí a gente passa para o critério número 3. O critério número 3, longevidade e evidências clínicas. O que eu tenho hoje, né, de longevidade e evidências clínicas nas pesquisas que, né, me mostram aí que como diz, a resina, a cerâmica são diferentes. Tá? O que eu posso passar para vocês isso daí? Estudos hoje atuais mostram que resina direta em dentes posteriores tem taxa de sobrevivência, gente, de próximo de 90% em 10 anos. Uma cerâmica indireta, 95%. Vejam só, vou repetir. Uma resina direta em dente posterior, ou seja, molares, onde a carga mastigatória é maior, eu tenho uma sobrevida aí, né, pegando uma média nos artigos, trabalhos de meta-análise, em torno de 90% em 10 anos. E a cerâmica, 95%. Ou seja, tem diferença? Temos diferença, mas ela não é tão grande quanto a indústria faz parecer, que a cerâmica é tão mais resistente assim. Então, o fator mais determinante não é o material em si, o material propriamente dito, é a execução desse procedimento. Ou seja, será que eu vou ter que fazer desgastes desnecessários, né, desgastes um pouco maiores do que eu faria para uma resina? Ou seja, para mim, eu brinco muito, esmalte, eu brinco que esmalte é sagrado. Esmalte é como diz a minha mãe, né? É sagrado, eu respeito, não toco num esmalte sem necessidade. Então, nesse critério longevidade e evidência clínica, gente, resina e cerâmicas, elas são muito parecidas. Ah, mas tem que ter né, uma evidência maior, cara. A cerâmica, um pouco a mais. Aí nós vamos para o critério número 4, estética. Ou seja, uma resina bem feita, tá? Uma resina bem realizada, ela vai ter uma, vamos dizer assim, uma estética. Se vocês viram ali alguns casos, eu passei para vocês, eu tenho, esteticamente falando, tanto da resina como na cerâmica, estética boa. O problema na resina é o seguinte, eu preciso dominar, tá? Ou seja, a resina, a gente costuma usar muito essa frase, a resina, ela é operador dependente, tá? Então, a resina permite estratificação, permite opacificação quando precisar, porém, eu preciso dominar isso. É operador dependente. A cerâmica eu mando para o laboratório. Aí é aquela questão, né? Quando não fica bom, foi o laboratório. Eu não gostei. Né? O laboratório me mandou, eu não gostei muito desse caso. Então, esteticamente falando, gente, eu ficaria, né, vamos dizer, nesse critério, para quem não domina muito bem a resina, eu conheço muita gente que, dente anterior vai para cerâmica, porque não domina a resina. Então, a resina, eu preciso de fazer curso, eu preciso de dominar esse material um pouco mais do que a resina, tá? Do que a cerâmica, desculpa. Ok? Então, aí nós vamos para o próximo critério. Não sei se está tudo ok aí, Bruno. Custo, tá? Não sei se está, parece que não está compartilhando. Vamos lá. Tá, o próximo critério, então, a gente vai para a questão do custo. Vamos só ver aqui que parece que não está compartilhando. Vamos lá de novo. Acredito que agora vai. Então, critério custo. Aqui não tem o que falar, tá? O custo de uma resina é bem inferior. Ou seja, lógico, gente, que isso depende muito. Eu conheço muitos
alguns profissionais, alguns colegas que fazem resina melhor que algumas pessoas, alguns técnicos fazem cerâmicas. E elas cobram por isso, ou seja, a resina de alguns profissionais é mais cara do que a cerâmica de outros, tá bom? Então isso é muito variável. Da região que você mora, do seu público, do público alvo dos seus, né, os seus pacientes aí, né? Então, mas falando de material em si, o custo da cerâmica é maior. A cerâmica é maior, envolve laboratório, envolve mais de uma sessão, tá? Então, nesse ponto, nesse critério, ponto para cerâmica. Tempo clínico, ponto para resina, porque a cerâmica eu vou gastar no mínimo, eu vou precisar de no mínimo, 3 sessões, vamos pôr, tá? Uma sessão para moldar ou escanear, mandar para o laboratório fazer, né, o planejamento, outra sessão para preparar, moldar ou escanear, outra sessão para cimentar. No mínimo 3. Ah, Ricardo, você está meio ultrapassado. Eu trabalho numa clínica, ou eu tenho uma clínica que eu tenho scan, eu faço tudo ali. Tá, mas vai ter ali aquele tempo que vai ter que fazer o planejamento. Enfim, o tempo clínico de uma resina é menor, então a gente ganha tempo com a resina, tá? E como último critério, a questão da reparabilidade, ou seja, a resina, gente, é um material mais passível de reparar. Deu uma lasca, deu um problema na minha resina aqui, eu consigo fazer um reparo melhor do que numa cerâmica. Não que a cerâmica não tenha condição de fazer o reparo, mas normalmente esses reparos, a adesão de uma resina na cerâmica, ela é mais difícil. A adesão é uma adesão inferior. E cerâmica com cerâmica, normalmente não vai ter como eu fazer reparo, a não ser que eu fizer outra, tirar tudo mesmo, ou preparar em cima, né, daquela, vamos supor, uma coroa, existe essa possibilidade. É uma coroa, eu não quero tirar a coroa toda, a coroa está bem adaptada, é só a estética ali, eu posso preparar em cima, fazer uma faceta de cerâmica sobre a cerâmica. Aí tudo bem. Mas lembrando sempre que a adesão não é tão boa de resina em cima de cerâmica. Então aqui a gente tem um quadro para a gente resumir sobre os critérios clínicos, tá? Ou seja, preservação dental, resina venceria, resistência, né, do material em si, a cerâmica vence, o empate ali da longevidade, o empate técnico, vamos dizer assim, né? A estética depende muito do operador, tá? Agora, a cerâmica, lembrando, eu gosto de cerâmica, eu mando do laboratório. Seu laboratório, será que é um bom laboratório, como, né, alguns laboratórios que a gente conhece, grandes laboratórios, e novamente fazendo convite aqui, na semana que vem, né, a gente vai ter aqui, né, o Vitor Hugo, né, fazendo esse programa aqui com vocês, né, ou seja, eu terei o primeiro convidado do nosso programa. O custo por dente, né, a resina, gente, que fique bem entendido aí, R$ 30, Ricardo, 30 a R$ 80 uma resina. Gente, por mais caro que seja o seu tubo de resina, isso aqui tem trabalhos, tá? Tem estudos que mostra quanto que sai de custo de uma resina por dente, tá? Ou seja, só isso, gente, é muito pouco, realmente. Mas eu uso uma resina bem mais cara. Então você dobra isso daí, põe 160, que seja R$ 200, você não vai gastar mais que isso numa resina de maneira nenhuma. Tempo clínico, ponto aí para resina e reparabilidade também. Se eu fosse somar, parece que eu estou, né, querendo levar para o lado da resina. Não, eu estou querendo mostrar que existem indicações específicas e que a resina é um ótimo material, tá? Quanto à indicação. Ok? Então, aqui quanto à questão da dica dos materiais, que, né, como diz, é um dos nossos pontos de toda semana, dica do material. Bom, gente, eu pesquisei, eu pensei em falar, vou dar dica de uma resina, vou dar dica de uma cerâmica. Não, eu hoje não quero dar dica aqui de resina, nem de cerâmica para vocês. Se eu fosse dar dica de um material, na verdade não é um material, tá? Seria instrumentos, ou equipamentos de trabalho. Eu daria dicas para vocês, eu ia falar mas eu vou falar pelo menos 3 aqui para vocês. O que eu ia falar? Trabalhem com multiplicador 5x1, tanto para resina como para cerâmica. Meu preparo é mais controlado, tá?
Você, para quem compra só o multiplicador, eu tenho que adaptar ele na peça reta, no contra-ângulo. Aí ele vai multiplicar. Quando eu puder, compro o motor elétrico. Não compara. Para o paciente, menos ruído, tá? É muito mais agradável eu atender, né? Eu ser atendido como paciente com motor elétrico, que o zunido é bem menor, aquele barulho agudo da turbina de alta rotação. Eu tenho mais controle para os meus preparos, eu tenho mais controle para o meu acabamento, para o meu polimento. Então, eu ia dar a dica desse equipamento. Multiplicador, e para quem tiver um pouco mais de condição, comprar um motor elétrico. Lembrando que o multiplicador faz parte do motor elétrico. Eu preciso do multiplicador para usar o meu motor elétrico. Se eu não tenho condição de comprar o meu motor elétrico, como foi o que eu fiz na época, eu tenho 5 multiplicadores, tenho 2 motores elétricos. Mas antes de eu ter meu primeiro motor elétrico, eu não tinha, eu comprei um multiplicador. Eu trabalhava mais ali com baixa, ok? Mas eu vou dar aqui dicas de mais 2 instrumentais para vocês, 2 equipamentos. Magnificação, lupa, invista em lupa e invista num bom fotopolimerizador. Então, a dica da semana, tanto para cerâmica como para resina, multiplicador ou motor elétrico, tá? Um bom fotopolimerizador e trabalhar com uma boa lupa, magnificação. Nossa, Ricardo, uma lupa boa, eu pesquisei, é muito caro. Começa com a mais simples, que na verdade não são lupas, são lentes de aumento. Essas que o pessoal compra em Mercado Livre e tal, não são lupas, mas já me ajuda. Você vai aprender a trabalhar com um campo mais próximo de você. Você vai ver detalhes que antes você não conseguia ver. Depois não tem mais volta. É igual para quem usa óculos, tá? Você não vai conseguir trabalhar mais sem essa magnificação. Então, tá aí a dica da semana, tá? Bom, e aí a gente vai para alguns, né, mostrar alguns casos clínicos para vocês. Então, esse primeiro caso clínico, um caso clínico feito com resina, uma paciente jovem, tá? Pequenos acréscimos, ela queria aumentar, dar um pouquinho mais de volume. E aqui eu posso citar um dos meus filhos, não, é genético, meus 2 filhos, tá? Os dentes deles, o sorriso deles ainda está lindo, tá? Ainda está muito bonito. Porém, isso é genético, nós temos na família o lateral um pouquinho menor, não é conóide, mas um pouco menor, dá uma certa desproporção. E eles já dentistas, vão casar, já vaidosos. Eu quero fazer facetas. Eu, como pai e como profissional, pela idade, não tem uma restauração na boca. Falei, não, para que fazer faceta? Principalmente cerâmica. Vamos fazer um clareamento e pequenos acréscimos de resina. Aí hoje ele estava até planejando com o irmão, eu cheguei na hora, falei, mas o que você está pensando? Pequenos acréscimos de resina. Então, esse caso, ó, né, tinha pequeniníssimos diastemas, os dentes, um sorriso mais infantil, e aqui, né, o caso feito, dando um volume maior. Aqui, um outro caso, também de paciente jovem, porém, esse caso aqui, a paciente optou, mesmo depois da gente explicar, né, a questão dos preparos, esse caso a paciente já optou por fazer cerâmicas, tá? Então, um caso que ficou bem natural, olha só, do canino para os pré-molares, eu não vejo, né, diferença. Um caso muito parecido, pequenos diastemas, mas aqui foram lentes, preparos ultra finos, preparos muito delgados, muito pequenos, e as lentes também muito finas, mas que, mesmo a paciente sendo jovem, uma estudante de odontologia, ela optou por esse material e a gente conseguiu um resultado satisfatório. E mais um, esse aqui é ainda o mesmo caso, e mais um caso de uma colega, esse ainda mais um, tá? Uma foto mais artística, e aqui mais um caso, né, para a gente finalizar. Aqui é tudo o mesmo, desculpe, mas agora sim, esse caso de uma colega bem interessante, uma colega dentista, aluna de pós-graduação nossa. Quando ela fez o curso com a gente, ela fez o caso da mãe, então a mãe completamente diferente, né, igual eu e meus meninos, eu na minha idade, meus filhos na idade, né, metade da idade, da idade. Então, aqui a minha, né, uma grande querida, né, além de aluna, amiga,
né? Minha sobrinha, ela fez um comentário aqui, né, que eu tinha também, né, pequenos dentes, volume pequeno, mas da minha sobrinha, eu não vou mostrar o caso dela, a gente fez só, né, Camila, os laterais, dando um pouquinho de volume, e fizemos facetas parciais, lentes parciais, que a gente pode falar num programa mais para frente, nos 2 caninos. Ela tem, coloca aí, o Camila, no chat, quantos anos já que tem. Aí Camila ainda era estudante, ela hoje é uma profissional, uma endodontista, mexe com a parte estética também, e optamos por cerâmica na época, ou seja, olha quantos anos, e parece até que a gente vai ter que mexer, tá? Mas acho que tem uns 7, 8 anos, uns 12 anos, olha só, o tempo passa rápido. Mas para finalizar esse caso aqui, para a gente ir um pouco já para o final do programa, essa colega, né, ela Carla, agora eu quero fazer o meu, depois de fazer o da mãe dela, que não vai ser apresentado aqui. Falei, para quê? O que você quer mexer? Não, olha, tem diastema. Mas seu diastema é muito pequenininho, vamos fechar com resina. Não, eu quero uma coisa mais duradoura, papapá. Vamos estudar seu caso. Aí a gente foi estudar, planejou, vimos que dava para fazer preparos bem conservadores e optamos, olha só, isso aqui vocês estão vendo, isso já com preparo, tá, gente? Isso aqui eu preparo, praticamente eu não enxergo. Vocês só enxergariam esse preparo se eu aumentasse bastante para vocês aqui, se vocês conseguissem, né, visualizar macro, ou seja, magnificação. Essa é a diferença. Aqui está com preparo e aqui o caso finalizado, uma foto mais artística, lógico, mas a questão de translucidez e olha só o sorriso dela, tá? Então, 2 slides aqui, ó, sorriso antes e o sorriso final. Tá, gente? Então, que o intuito de mostrar os materiais é apenas que a possibilidade de trabalhar tanto com resina como cerâmica de maneira ótima, tá? Com resultados fantásticos. Como eu falei, tem colegas que fazem resinas que ficam mais bonitas que cerâmicas de outros colegas. E aí, a gente vai para mais um quadro do nosso programa, tá? O quadro aqui, tá? Que seria qual a polêmica da semana. Então, para a gente finalizar, e já para o finalzinho da aula, né, a polêmica. Resina direta, bem feita, dura mais que cerâmica mal executada? E aí, vocês concordam? Tá? Que uma resina direta bem feita vai durar mais que uma cerâmica mal executada? Bom, aí a gente vai falar aqui alguns pontos, né? Vamos comentar. Eu fui clicar aqui para parar o compartilhamento da tela e cliquei no vermelhinho aqui. Me desculpe, mas já vi que estava. Vamos lá, vamos lá. Então, eu estava falando, né, Oi, Bruno? Ah, beleza. Não, não, daqui a pouco, daqui a pouco. Agora não, agora não. Então, eu estava falando, né, da questão da polêmica. Será que, né, uma resina bem feita dura mais do que uma cerâmica mal planejada, mal indicada? Então, vamos lá, alguns argumentos. Argumento, né, a favor. Uma resina direta, feita com bom isolamento, uma estratificação correta, um polimento bem feito, uma fotopolimerização bem feita, porque a fotopolimerização vai influenciar muito, e um acompanhamento regular, gente, como eu falei, tem potencial, como eu falei não, como eu mostrei, tem pesquisas que mostram, tem potencial de durar mais de 10 anos. Já uma cerâmica com adaptação marginal deficiente, em que eu não fiz preparo, e o meu técnico não tem condição de fazer uma lente fina. Isso não é qualquer laboratório. Eu já falei aqui em algum programa, acho que no primeiro, quando a gente foi falar das atualidades, hoje vamos falar em outros, mas aí eu faço um preparo para lente conservador e o meu laboratório não é capaz de me entregar. Então fica aquela adaptação marginal deficiente, uma cimentação mal executada, ou um planejamento oclusal inadequado, pode falhar em meses, tá? Então o material, seja resina, seja cerâmica, não vai compensar a técnica, tá? Ou seja, a técnica, a indicação é mais importante. Então, um argumento a favor seria, né, uma resina bem indicada, seria sim melhor. Um argumento contra, tá?
A cerâmica, ela é um material mais resistente, mais nobre, com propriedades mecânicas um pouco superiores, como mostrei. Então, mesmo uma cerâmica mediana, ela vai ter uma resistência maior que uma resina. Ah, isso sim, questão de resistência. E a longevidade média das cerâmicas, em estudos, é um pouco maior. Então, isso daí é um fato. Agora, lógico, tem a cerâmica, pensando na cerâmica, mas e o todo, o conjunto, o periodonto? Tá? Então, o argumento a favor, a resina bem feita, seria melhor. O argumento contra a cerâmica teria uma resistência um pouco melhor. Tá? E aí, o meu, vamos dizer, meu veredicto aqui. Tá? A frase ela é provocativa. Tá? Que a resina bem feita é melhor do que uma cerâmica mal executada. Mas ela é bem provocativa, mas ela tem um fundo de verdade. Uma resina excelente, ela vai superar uma cerâmica mediana, tá? Mas uma cerâmica excelente, bem feita, aí sim ela vai superar uma resina excelente, tanto em resistência quanto em longevidade. Então, o ponto não é qual material é melhor, é qual material é melhor para aquele caso específico executado por aquele profissional. Você domina resina? Você faz resina bem feita? Você pode fazer. Você não é bom de resina? Capacite, treine muito, vai fazer cursos, tá? E vocês aqui, já viram resina mal feita durar menos que cerâmica? Mal feita? Lógico. Ou vocês já viram cerâmica fraturar por erro de execução? Também. Eu, com 30 anos de formado, várias vezes. Então, comenta aqui, seja quem está aqui ao vivo agora ou depois, nos comentários, qual o caso que vocês já viram, que chegou no consultório de vocês ou de vocês, que mais marcou vocês? Tanto resina como a cerâmica, tá? Então, vamos ver aqui, nós estamos, ainda a gente está no tempo, vamos aqui para algumas perguntas que alguns colegas enviaram para a gente, ou perguntas do dia a dia que aparece na nossa clínica, no nosso dia a dia. Tá? Então, para a gente ir para o nosso encerramento, chegando no nosso encerramento, então, vamos dizer assim, seria mais um quadro do nosso, vamos colocar aqui, mais um quadro do nosso programa, que seria vamos ver se está aqui, ok? Aqui, vamos compartilhar a aula aqui, então, com vocês. Então, nós já falamos sobre as polêmicas aí, os argumentos a favor, os argumentos contra, e então, o quadro que sempre vai ter, a pergunta que ninguém faz, eu faço, vocês fazem, eu faço. Aqui, ok, voltou aqui, estou vendo aqui os chats. Então, vamos dar uma olhada aqui em alguns questionamentos do dia a dia que a gente recebe, tá? Ou que vocês nos mandaram, alguns colegas aí nos passaram. Então, vamos lá. O que eu teria aqui? Algumas perguntas que a gente ouve muito. Ricardo, qual a espessura mínima para ter uma resistência adequada por uma cerâmica? A gente sabe que hoje as lentes, os laminados, na mão de um bom técnico, se bem indicada, eu já mostrei aqui, vou mostrar em outros programas quando o assunto foi esse, gente, a gente consegue, na região anterior, laminados de 0,2, não é 2 milímetros. Para quem não tem noção, gente, de medida, pega uma régua milimetrada ou pega ali aquela régua endodôntica, 1 milímetro, e divide em 5. Isso é 0,2. É extremamente fino. Então, hoje, para o dissilicato e alguns outros tipos de cerâmica, a gente consegue uma espessura de 0,2, 0,3 e a resina também. Tá? Então, a espessura é mínima para quem tem dúvida para fazer uma faceta, desde que o substrato é favorável, a cor seja favorável, o dente tem um bom posicionamento, não é vestibularizado, 0,2, 0,3. Pergunta 2. Ricardo, resina direta em molar, que tem alta carga mastigatória, qual resina você indica?
resina, uma boa resina nanohíbrida, tá, gente? Uma boa resina nanohíbrida. Algumas resinas bulks, mas como camada final, a resina bulk não tem uma boa estética. Então, boas resinas nanohíbrida. Algumas que eu gosto de trabalhar bastante, que tem uma ótima resistência para molares, e também dente anterior, mas principalmente dente molar, a Forma, tá? Que é uma resina da Ultradente, é uma ótima resina, tá? Vamos pensar assim, o paciente que tem uma mordida muito forte, tá? Que eu estou reabilitando, que eu estou fazendo um levantamento, um restabelecimento de DVO. A Forma e a Vitra da FGM, eu acho duas resinas fantásticas de trabalhar. Empress Direct da Ivoclar também, entre outras aí. Vamos ficar com essas três aí. Tá? Bom, mais uma pergunta. Vale a pena fazer resina direto em dente posterior e depois cobrir com cerâmica? Depende. Você fazer a resina direta para depois fazer cerâmica, se for um dente destruído, você fazer a reconstrução desse dente, aí sim a gente faz com resina e depois você finalizar com cerâmica, com monlay, com overlay, tá? Coroa é difícil indicar, a não sei que dente não tenha remanescente, mas quanto mais remanescente, menor a possibilidade de eu fazer uma coroa. Normalmente a gente faz preparos parciais, onlay, overlay, ok? Então, vale a pena fazer uma resina posterior para depois cobrir com cerâmica? Só nesses casos que a indicação é para uma restauração indireta, tá? Eu vou aqui responder mais duas perguntinhas, mas se alguém aí no chat quiser, né, colocar alguma pergunta aí sobre esse assunto de hoje, resina, cerâmica, manda ver, tá? Ricardo, o que você vê? Qual que é a maior causa de falha em restaurações de resina? O que eu vejo, gente, muitas vezes, falhas no isolamento, falhas, não é porque eu tenho um bom fotopolimerizador, como o Valo, o Gran Valo, Quasar, tá? Da FGM, o Blue Phase da Ivoclar, são ótimos fotopolimerizadores, entre outros que nós temos no mercado, que eu faço correto. Existem técnicas de fotopolimerização, isso é um assunto para um programa que é bacana, tá? Ou seja, tem técnicas. Se eu for com uma irradiância muito alta, essa resina ela contrai muito, eu posso gerar um estresse nessa contração de polimerização, que isso não é benéfico para o dente, para as paredes dos dentes, principalmente se as paredes forem finas, tá? Então, eu vejo as maiores falhas, falha no isolamento, falha na fotopolimerização, seja um fotopolimerizador ruim ou muito forte e eu não saber usar ele, falta de polimento ou polimento mal realizado, isso é o que eu vejo como maiores, né, causas. E quem não tem a técnica, aí eu nem vou considerar como falha, se a pessoa não domina um material, aí eu acho que é uma deficiência, tá? Então, resumindo, a resina ela não falha sozinha, tá? A gente que falha na execução dela ou na indicação dela. E a última pergunta, Ricardo, cerâmica fraturou, tem conserto ou tem que refazer? A gente já respondeu aqui. Vai depender do tamanho dessa falha, do tamanho dessa fratura, mas algumas vezes tem como a gente fazer, sim, alguns reparos, embora esses reparos em resina sejam reparos mais difíceis de realizar. Tá? Então, são reparos que a gente nem sempre pode garantir para o paciente que vai ter uma boa durabilidade. Tá? Então, eu ficaria aqui com pequenas falhas, dependendo se não for região de alta carga mastigatória, a gente consegue fazer, sim, reparos confiáveis. E só vendo se está tudo ok aqui, se eu não sair de novo. E casos de falhas um pouco maiores, pessoal, casos de falhas um pouco maiores, eu ficaria aí sim com trocar essa cerâmica. Então, respondendo algumas perguntas, aqui a gente vê que não tem nenhuma. Pessoal, quem quiser depois pode mandar aí. E para a gente encerrar o nosso programa aqui, tá? O que vem por aí na semana que vem, pessoal? Semana que vem, não percam,
tá? A gente vai fazer um bate-papo aqui, um bate-papo bem bacana. Eu não sei se ele entrou aqui, ele falou que às vezes até entraria, mas com um técnico de prótese dentária, o chamado Vitor Hugo, do laboratório Vitor Hugo de Palmas, mas é um profissional extremamente habilidoso, criterioso. Vão ter outros convidados técnicos para frente também, além dos dentistas. Nós vamos ter também daqui uns dias, se não me engano, 2 ou 3 semanas, o professor Rogério Neres, que é mestre e doutor em dentística, materiais dentários, um pesquisador, cara fantástico, que vai falar sobre tendências de materiais, mas isso daqui 2, 3 semanas. Então, o que vem por aí semana que vem? Ativa o sininho aqui, manda para os seus grupos, seus colegas. Vitor Hugo, com um tema, na semana que vem nós vamos falar sobre fluxo digital sem frescura. Ou seja, o que eu preciso saber, tá? O que eu preciso dominar para fazer o fluxo digital. Eu já comentei naquele primeiro programa, mas será que eu tenho que ter um scanner? Eu já falei sobre isso, mas nós vamos bater um pouquinho mais nessa técnica aí, tá bom? Então, eu queria aqui mais uma vez agradecer a cada um de vocês e deixar uma mensagem aí que resina e cerâmica, gente, não são inimigas, são ferramentas, são materiais, são técnicas. Ou seja, o melhor profissional não é aquele que só faz resina, não é aquele que só faz cerâmica, como eu fiz um postagem ontem convidando para esse programa de hoje, os mestres, os gurus, a fadinha das facetas, sei lá, das quantas. Ou seja, o melhor profissional não é o que só faz resina ou que só faz cerâmica, é o que domina os dois materiais e sabe exatamente quando usar cada um. Tá? Ou seja, então, os dois materiais têm as suas indicações e são ótimos materiais. Então, para quem chegou até aqui, já está mais perto de dominar esse dilema, inscrevam no canal aqui da Margut TV, ativa o sininho, compartilha com um colega, tá? Que também enfrenta essa dúvida todo dia aí. E até semana que vem. Meu nome é Ricardo Marçal, já me conhece, manda aí para os seus contatos e vamos lembrar sempre que a odontologia muda quando a gente troca ideia, ok? Então vamos participar, vamos trocar ideia aqui, vamos participar do chat aí e até semana que vem, quinta-feira, 18h30, com o nosso primeiro convidado do Odonto Insights com Ricardo Marçal aqui na Margut TV. Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo e abençoado final de semana para cada um e até semana que vem. Um abraço.